cidades, elas são interpretadas como populações que saem do centro, das áreas centrais da metrópole, que vão morar na periferia, mas que seguem trabalhando nas áreas centrais. Há também casos, e porque eu vi esses casos, pode ser que são minoritários, mas são interessantes, de pessoas que moravam lá, que ficam morando lá e que aproveitam do desenvolvimento das infraestruturas para arrumar um emprego na cidade e poder ficar ali justamente, né? Não precisar se mudar. E, então, permanecer numa vida rural que eles gostam, privilegiam, enfim. Então, acho que tem que pensar as mobilidades em ambos os sentidos, em ambos os lados. Outro elemento muito importante da influência metropolitana seria a crescente função residencial desses espaços, uma residencialização, né, com esses espaços dormitórios, mas que correspondem também a uma diversificação social dos espaços, e essa diversificação social, há estudos que mostram que ela pode ser portadora de inovações e de novas formas de se pensar, de se reivindicar os espaços, dependendo de que tipo de população está chegando. Como que... Bom, esses são os tipos de influências e os tipos de processos que estariam acontecendo nesses espaços. Precisa-se pensar também, no meu entender, os processos imateriais, né? Quais os sentidos que são dados ao espaço ali? Como que ele é definido, percebido? Quais são as aspirações dos novos e dos antigos habitantes? Por que você vai lá? Apenas para acessar um fundiário barato? Será que não há outros motivos, né, de também procurar um espaço, uma demanda por natureza, uma demanda por espaço, uma demanda por uma liberdade que talvez não tinham no espaço onde viviam antes, né? Essas novas populações que chegam nesses espaços, será que elas não são permeáveis a formas de se pensar e de se viver existente no local? Né? Será que não há trocas nos dois sentidos e, a partir disso, uma transformação do rural, mas também dos urbanos? E, nesse sentido, pensar, junto com a urbanização desses espaços, uma ruralização, talvez mínima, mas uma certa forma de ruralização dessas sociedades, ou de parte dessas sociedades, dessas populações, desculpe. Enfim, são questões que eu faço e que eu acho que que eu gostaria de trabalhar e discutir com vocês hoje. Bom, vou terminar por um quadro interpretativo que pode ser usado para fazer isso, que eu peguei do Keith Al-Fakhri, que é um pesquisador que trabalha bastante o espaço rural, que tenta definir o espaço rural e que tem uma abordagem do rural que eu acho interessante, que ele estuda o rural como sendo também um espaço de alternativas sociais e portador de crítica política também. Ele se inspira no Lefebvre para propor 3 dimensões, né, do estudo do espaço rural e da sua caracterização. Primeiro, a combinação entre as representações formais do rurais e aquelas que são expressas pelos interesses capitalistas e políticos. Em outras palavras, pelos agentes hegemônicos do Estado, mas que formalizam essas representações. Então, como que ele é caracterizado formalmente? Em segundo lugar, a articulação entre a interpretação cognitiva e negociada do rural, que é inerente à vida cotidiana, e as representações não formais, de nível individual ou dos pequenos grupos, né? Como que ele é pensado pelos outros agentes do espaço. E a terceira, que é dispensar as localidades rurais feitas por práticas espaciais específicas ligadas, dessa vez, à produção, ao consumo, etc.
né? Então, ele articula justamente essa dimensão material, essa dimensão das práticas e como que se pensa e se representa o espaço. Então, são três faces de uma mesma realidade que permitiriam justamente caracterizar e analisar o que seria o rural. Meu tempo está esgotado. Deixam só terminar para apontar alguns elementos do que eu acharia interessante ali. Primeiro, sair um pouco dessa visão determinista de ver a cidade como destino único, né? Destino geográfico, né? Tem que se migrar para a cidade, mas também destino social e espacial, né? Tudo vai acabar sendo cidade e a sociedade vai acabar morando toda na cidade. Eu acho que tem que sair um pouco dessa perspectiva que eu, além de determinista, seria um pouco fatalista, no meu entender. E pensar a necessidade de se produzir justamente uma reflexão teórica sobre o rural sob a influência metropolitana, que existem poucas coisas na literatura nacional publicadas sobre isso. Questionar justamente a singularidade desse espaço frente ao urbano e frente ao rural, que poderíamos chamar de profundo, né, de rural puro, para retomar uma palavra que foi usada esses dias. Produzir conhecimento sobre as dinâmicas desses espaços, que são submissos a fortes pressões e mudanças, né? E, então, isso é para a parte analítica, mas depois eu acho que dá para fazer uma ponte política também, para pensar o papel que eles podem desenvolver na qualidade de vida e na sustentabilidade metropolitanas, né? Eles oferecem outros tipos de modos de vida possíveis e poderiam também ofertar alternativas. E, dentro delas, dessas alternativas, algumas podem ser subversivas ou radicais. Há experiências de populações, de grupos, né, que vão justamente no espaço rural para tentar implementar um outro modo de vida, um outro modelo social e econômico, e o rural também é isso, né? E essas iniciativas são também fortes justamente nas periferias urbanas e metropolitanas. Enfim, espero que eu fui clara e não muito confusa. Obrigada. Cadê meu anjo? Não sou eu. Não, você é também, mas tem um específico aí. Gente, deixa aí começando para não atrasar. João, senta mais perto. Como mais perto? Agora que você vai ligar, ó. Bom, vamos lá, boa tarde, porque temos de acelerar isso. Eu não sei se vai funcionar isso aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a presença das duas queridas colegas. Agora já posso chamar a Eviane também. Conhecemos-nos ontem. Ok, obrigado. E a Denise, que eu já conheço há muito, muito tempo. E depois falar a vocês que eu devia ter tomado vergonha na cara e levar em consideração a prudência, não ter vindo aqui. Mas a amizade, a vontade de estar junto com vocês é muito maior, e aí eu corro riscos bastante reconhecíveis por mim, em todos os aspectos. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o fato de eu estar aqui, a uma logística montada por um grupo de anjos que me assessoram, que eu tenho de falar, anjos hierarquicamente colocados. É um séquito de anjos, mas não é séquito no sentido de seguir, não. São anjos protetores. Tem anjos muito titulados, pós-docs, Álvaro, meu filho, Rogério, meu irmão, Rogério Resmes. E os anjos operários, o anjo Gabriel, que é o que abre, é o anunciador,
Depois temos Anjo Felipe, que é o apóstolo que lê. O João, outro apóstolo, que é o maluco que fica na catástrofe lá do... Como é que chama aquele negócio dele? Do São João, no Apocalipse. E fechando esse grupo de proteção, o anjo Mateus, que era o que escrevia, era o cobrador de impostos, ele vem regulamentando tudo. Não, ele desconta agora que eu vou começar. Mas tem mais, dois que me ajudaram, o Rogério Seabra, do IBGE, o professor Rafael Nunes, daqui, enfim, um montoeiro de gente. Bem, eu... Agora está contando, hein? Eu estou desafiado há muito tempo por leituras que eu fiz em outras épocas e que foram vindo à tona agora nesse meu intervalo de tempo de recesso, nesse último ano. Eu fiquei pensando, bom, a gente discute muito metropolização do espaço, eu embarco nessa, não quero sair dessa por enquanto, não, dona Sandra. Acho uma visão muito profícua, muito fecunda. Mas eu fico assim, aquela pergunta que o professor Milton Santos fez no final da natureza do espaço, é um lugar que a pessoa, né, um indivíduo, confronta e defronta o mundo. E aquela pergunta também que a professora Ana Fani Carlos deixa no ar, no livro dela, O Lugar no Mundo, como é que seria a percepção desses processos que a gente vê tão arrumados academicamente, seja metropolização do espaço, urbanidade no rural, como, na minha percepção, uma das possíveis manifestações desse processo de metropolização do espaço. Como é que seria isso? Aí, esse ano, agora, recentemente, voltei a fazer trabalhos de campo, assim, no tato. Mas foi ótimo. Percebi muita coisa, vi até que o chofer tinha errado. Foi, tem testemunhas aí. Passou, pode voltar. E eu achei muito interessante, que é uma área que eu conheço já há mais de 30 anos e que eu tenho visto sofrer assim aceleradíssimas mudanças, embora, graças a Deus, continue classificado como rural pelo IBGE, de onde eu obtive os dados, continua sendo um aglomerado rural, não é extensão urbana, não é nada, aglomerado rural, e onde eu tenho percebido esse lugar que eu botei lá, Barracão dos Mendes, em Nova Friburgo, onde eu tenho percebido essas mudanças intensas, e deixa eu descobrir que eu tenho de catar aqui. Obrigado. É essa aqui? Ah, tá. Tenho de catar a tecla, que, além de tudo, não. Essas reflexões iniciais para pensar o lugar do lugar rural num espaço de metropolização com o qual vem trabalhando a professora Sandra muito mais do que eu, me inspirando, me dando suporte, me sentindo bastante amparado por essa parceria. Aí eu fiquei pensando assim, eu tenho de ter dois horizontes nessa abordagem. O primeiro deles tem um horizonte que eu tenho claro para mim, que o espaço é uma totalidade, que nunca se realiza, o sentido de totalização, como o professor Milton falou, e que, onde se prioriza o movimento no e do espaço, que é como eu defino o desenvolvimento nas minhas aulas de desenvolvimento territorial. Esse movimento do espaço, da sociedade espacializada, que seria o desenvolvimento, vai me dar sentido a essa primeira colocação que eu fiz aqui nesses horizontes. Quer
esse primeiro aí da unificação, integração do urbano com o rural, onde eu priorizo a multidimensionalidade do espaço e a multiscalaridade. Nós vamos ver já por quê. Eu fui à ideia da multidimensionalidade porque eu vou trabalhar com um lugar onde eu vou ser obrigado a ir até os physical layers, a base material física natural, porque é um lugar que participou de um evento climático fortíssimo, uma catástrofe em janeiro de 2011, em toda aquela região serrana, ceifando mais de quase 1.500 vidas. E, a partir de então, essa marca do físico natural ficou muito definida naquelas populações, naquelas pessoas. É um divisor de tempo, é um marco temporal fortíssimo, que a gente tem de levar em consideração. E a multiscalaridade, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, eu acho que é um elemento fundamental para a gente entender o espaço de hoje, porque a gente geralmente ou pouco usa, ou até mesmo negligencia a escala como uma ferramenta básica para se entender a geografia de hoje. Não a escala gráfica, naturalmente, a escala geográfica, definida pelos fenômenos a estudar, que todos já sabemos, não vou ficar aqui dizendo o que seria essa escala.